Pessoal, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus aqui, professor, sou pastor também, Cícero Carvalho. Estou aqui para gravar uma videoaula, tá bom? Sobre um assunto muito interessante, que é o assunto do jejum, tá? Vamos estar falando aqui sobre jejum. Eu vou estar utilizando aqui uma apostila, tá? Um livro sobre discipulado, e vou estar aqui pontuando alguns pontos importantes acerca desse assunto, muito interessante para a vida cristã, tá bom? Que é o jejum. Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos estar aqui utilizando esse material muito bom para o nosso crescimento espiritual. Espero aí auxiliar de alguma maneira, que você seja edificado e tenha aprendizado, venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então vamos lá. Definindo então o que é jejum, tá? Definição, ó. Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido, tá? Então ele está dizendo de cara aqui que jejum é abstinência total ou parcial. Abster-se é deixar de fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, é abster-se, é deixar de ingerir, de comer alimentos sólidos por um período definido. Ó, ele traz uma outra coisa também, ó, com um propósito específico, ou seja, não somente deixar de se alimentar, de comer, ingerir alimentos, mas tem um propósito específico, tá? Vamos lá, continuando a leitura aqui, ó, tem sido praticado pela humanidade, praticamente todas as épocas, nações, culturas e religiões. Ou seja, então várias religiões fazem a prática do jejum, tá bom? Não somente os cristãos, mas também é uma prática muito recorrente dos cristãos, perdão. Ó, pode ser com finalidade espiritual, ó, finalidade pode ser espiritual, ou até mesmo medicinal. Nesse caso aqui, nós vamos estar falando mais do propósito espiritual, mas também essa prática, ela de alguma forma direta ou indireta, auxilia, tá? De uma forma medicinal, faz bem para o corpo, tá? Então ele pode ser feito também em uma consulta determinado por um médico. Tem o jejum intermitente, certos alimentos que pode, que não pode. Então pode ser também por uma finalidade medicinal, mas o propósito é falar do jejum com finalidade espiritual, visto que o jejum traz tremendos benefícios físicos, como a desintoxicação que produz no corpo, tá? Então, fazer o jejum ali utilizando somente a água, e nós vamos ver isso mais adiante, ele ajuda na desintoxicação do corpo, tá bom? Ó, mas nosso enfoque é o jejum bíblico, ou seja, espiritual, tá? Muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum, ou receberam um ensino distorcido, ou não receberam ensinamento algum, ou seja, às vezes pela falta de conhecimento, esse ensino não é aplicado nas igrejas, pela liderança, etc. Tá? Ou sabe, desconhecem, ou não tem ensino algum, ou sabe pela metade, meia boca, tá? Creio que a igreja de hoje vive dividida entre dois extremos. Existem esses dois extremos, ó. Aqueles que não dão valor algum ao jejum e aqueles que se excedem em suas ênfases, ou seja, na prática dele, né? Tem aqueles que não dão ênfase e tem aqueles que dão muita ênfase. Então tem esses dois extremos. Penso que Deus queira despertar-nos para a compreensão e prática deste princípio. O ideal é equilibrar isso, né? Sem dúvida é uma arma poderosa para o cristão. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. O que nós temos na Bíblia são exemplos, muitos exemplos, tá? Que nós utilizamos desses exemplos para praticar, tá? Temos ele como uma modelagem, como um modelo para a nossa vida. Uma pergunta aqui. A Bíblia ordena o jejum? Há uma ordem? Resposta categórica. Não há uma ordem direta. Porém, o que nós vamos ver aqui, o único jejum instituído, aqui no Antigo Testamento, era esse jejum aqui, instituído, o jejum instituído do dia da expiação, conhecido também como o dia do jejum, Jeremias 36,6,
Levítico 23, 27, e o que o Paulo se referiu como o jejum, Atos 27, 9. Então esse que foi instituído no Antigo Testamento era o dia do perdão, era o único dia que ele jejuava, esse instituído, mas mesmo assim não era uma ordem direta, tá? Em todo o Velho ou Antigo e Novo Testamento não há nenhuma única ordem acerca de jejuarmos, uma ordem direta. Apesar de não haver um imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções, então temos muitos exemplos, tá? Fala não apenas de pessoas e da forma que eles fizeram, mas infere que nós também jejuaríamos e nos instrui na forma correta de fazê-lo. Jesus, ele fala isso em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, quando jejuardes, porque era uma prática devocional, né, dos cristãos, alguns até serviam a Deus com seus jejuns, que era o caso de Ana. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, não seja como hipócrita, ou seja, já está dizendo aqui que quando fizer isso, não está dizendo assim, faça isso, mas quando for fazer, a maneira que for fazer, não seja de uma forma hipócrita, mascarada, mas que seja com verdade essa prática. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Ele está dizendo aqui, Jesus Cristo está falando, que a ideia do jejum não é ser uma prática que se mostre para as pessoas, o exterior, mas essa humilhação, nós vamos falar também sobre isso, que é uma forma de se humilhar perante Deus, deve ser carregado de humildade e dependência de Deus. Olha só, o Pai vem em secreto, tá? O Pai vem em secreto e recompensa em secreto. Então não é algo que a gente deve dizer, eu estou jejuando, jejuo quantas vezes, não é algo para se gloriar, mas é algo algo sacrificial que eu apresento ao Senhor. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, não é uma ordem, mas lembrando que quando for fazer, suas palavras revelam que ele esperava de nós essa prática. Ele nos instruiu até na motivação correta. Então deve haver uma motivação correta, que foi isso que nós falamos, não deve ser com hipocrisia, mas com verdade, que se deve ter ao jejuar. Quando disse que o Pai recompensaria, a atitude correta do jejum nos mostrou que tal prática produz resultados, tá? Então o jejum feito de forma correta e com a motivação certa, ele produz resultados. Quando estava para ser assunto ao céu, deu ordem ao seu apóstolo que ensinasse as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado. Aí pode estar incluindo, uma inferência, claro, inclusive o modo correto de jejuar, tudo que Jesus ensinou, né? O próprio Jesus praticou o jejum. Jesus é o nosso modelo de oração, de abnegação, de renúncia, de serviço, e também como assim ele o fez, orando e jejuando nessa prática, por que não seguir esse exemplo do mestre, né? Lemos em Atos que os líderes da igreja também o faziam. Existem registros históricos dos pais da igreja, então ali nós temos bastante exemplo. Temos Antigo Testamento, Novo Testamento, principalmente Jesus, os líderes da igreja, ou seja, os apóstolos, e também temos na história bastante exemplo de homens que assim praticavam o jejum, tá? O jejum, portanto, deve ser parte de nossas vidas, e praticado de forma equilibrada dentro do ensino bíblico que nós veremos adiante. Embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites no deserto e muitas vezes ficava sem comer, quer por falta de tempo ministrando ao povo, quer por passar as noites só orando sem comer, devemos reconhecer que ele e seus discípulos não observavam o jejum dos judeus e de seus dias, tá? Não seguia assim um padrão, uma cartilha, tá? Exceto o dia da expiação, que estava na lei, né?
Era costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana, isso aqui está registrado em Lucas 18:12, mas Jesus e seus discípulos não faziam da mesma forma que os fariseus. Assim faziam, principalmente Cristo, Jesus, os discípulos não, também eles foram acusados disso, né? Mas os fariseus tinham dias certos para fazer o jejum. Aliás, chegaram a questionar Jesus acerca disso, ó, que está registrado em Lucas 5:33 e 35. Os fariseus disseram: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, os discípulos de Jesus, entretanto, comem e bebem, ou seja, naqueles dias não jejuavam, comiam e bebiam. Jesus, porém, lhes disse: poder jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias jejuarão. Tá? Mesmo assim, Jesus não está ordenando, mas dizendo que sem a figura de Jesus presente, pessoal, física, chegaria um momento que eles dariam mais valor a essa prática do jejum e precisariam por vários motivos. O mestre mostrou não ser contra o jejum e disse que depois que ele fosse tirado, ou seja, quando ele estivesse mais aqui, no convívio direto com os discípulos, eles haveriam de jejuar. Jesus não se referiu ao jejum somente para os dias entre sua morte e ressurreição, ao mencionar o dia em que ele estaria sem o noivo, e sim aos dias a partir da sua morte. Contudo, Jesus deixou bem claro que a prática do jejum nos moldes do que havia em seu dia não era o que Deus esperava. Tá? Então, de alguma forma, Jesus estava aqui trazendo uma ideia, não somente seguir o padrão farisaico, né, às vezes hipócrita, de querer se mostrar para os demais homens, né, mas que tinha um propósito, que nós vamos entrar aqui nesse segundo ponto, um propósito do jejum. Olha essa frase aqui de Kenneth Hagin sobre o jejum. O jejum não muda a Deus. Tá? O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum. Mas jejuar mudará você. Tá? Então isso aqui é muito forte, pessoal. Jejuar mudará você. Não muda Deus, muda você. Deus vai continuar o mesmo. Mas a prática do jejum nos auxilia espiritualmente, faz a gente refletir acerca de mudanças que precisamos durante a sua prática, durante a reflexão, durante a oração, durante a leitura da palavra, e vai ajudar a nos manter mais suscetível, ou seja, mais sensível ao Espírito Santo. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco, ele está ligado diretamente a nós. Então não é para Deus, é para nós mesmos. Nós entregamos, apresentamos a Deus, mas o mais beneficiado somos nós. Deus permanece o mesmo. É isso que ele quis dizer. A nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne, o jejum deixará nosso espírito atento, nosso espírito mais atento, pois mortifica a carne. Então, um dos propósitos principais do jejum é mortificação da carne. Entendemos que o propósito primário do jejum é a mortificação da carne, que nos fará mais suscetíveis. Se a gente fica realmente, quem jejua, quem já fez essa prática, quem faz essa prática, entende que fica mais sensível ao Espírito Santo, né? Isso aqui é muito importante. É um dos propósitos primários do jejum. Há outros benefícios que decorrerão disto, mas esta é a essência, tá? Alguns acham que o jejum é uma varinha de condão, não é mágica, tá? Não é uma varinha mágica que resolve coisas por si mesmo, mas não podemos ter um enfoque errado. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum, não é crer no jejum, mas em si, em Deus, tá? É a busca a Deus. Resposta às orações flui melhor quando jejuamos, quando através desta prática estamos liberando o nosso espírito. Está dizendo aqui que como nós essa mais dependentes e sensíveis ao Espírito Santo, nós liberamos o nosso espírito, né? Essa dimensão espiritual para entrar em uma oração e ser mais sensível ao Espírito Santo, à sua voz. Por exemplo, a fé é do Espírito e não da carne. A fé é do Espírito. Portanto, ao jejuar estamos removendo o entulho da carne e liberando nossa fé. Tá? Então, produz mais isso, mais fé,
aquele sacrifício que estamos fazendo ali na carne, né? No espírito nós vamos ter resultado. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio, um exemplo aqui em Mateus 17, os discípulos não puderam expulsar um demônio, Jesus ele atrela ali não somente a orar, mas a falta do jejum ali faltou para os discípulos. Está dizendo que esta casta de demônio não sai senão pela oração e jejum. É claro que o texto ali, algumas versões nem trazem a palavra jejum, mas as que trazem dão uma ideia do seguinte, que o jejum ele é uma ferramenta, um elemento essencial também para a oração, tá? Então é claro que eu expulso o demônio através da oração, da fé, preciso disso, mas atrelado, o jejum atrelado à oração, isso é um fator decisivo, tá? Para ajudar na libertação, tá? O jejum ajuda a liberar a fé, nós falamos, é o que nos dá a vitória sobre o inimigo, é o que Cristo na cruz, a autoridade do seu nome. O jejum em si não faz vencer, tá? Mas libera a fé para o combate e nos fortalece. Apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vemos vários exemplos bíblicos de outros motivos, tá? Vamos aqui ver outros motivos da prática do jejum. Por exemplo, consagração. O voto do nazireado envolvia a abstinência de determinados tipos de alimentos. Consagração do nazireado. Arrependimento de pecados. Samuel povo jejuando em Mispa como sinal de arrependimento de seus pecados. Então, serve também para arrependimento. Luto. Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonathan, depois pela morte de Abner. Outro propósito também, outro motivo, tá, de jejum. Aflição. Davi jejum em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente, depois ela chega à morte, tá? Josafá pregou um jejum quando estava sob o risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas, tá? Então estava em um período de aflição. Busca por proteção. Esdras clamou em jejum, né, junto ao rio Ava, pedindo proteção e bênção de Deus. Em situações de enfermidade, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Nós temos também um exemplo de um rei que orou quando estava enfermo, Deus ouviu a sua oração, né? Intercessão, Daniel orando por Jerusalém e seu povo. Então, quando eu quero interceder por alguém também, há exemplo de Daniel, e estar jejuando é um reforço a essa intercessão, a essa oração. Exemplo nos evangelhos. Preparação para a batalha, nós falamos aqui em Mateus 17, né? Expulsar demônios, nos prepara, nos deixa mais sensível, juntamente com a oração e a fé. Estar com o Senhor. Ana não saía do templo orando e jejuando, era uma forma de serviço. A Bíblia diz que Ana, ela servia, tá? Ela não saía do templo servindo ao Senhor com seus jejuns. Então é importante, não precisa só para pedir algo, mas para se aproximar de Deus, para estar mais próximo dele. Isso é uma espécie de serviço a Deus. Preparar-se para o ministério, preparação para o ministério. Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo, ter jejuado 40 dias, né? Um jejum prolongado no deserto. Em Atos dos Apóstolos, nós temos aqui exemplos, a igreja praticando jejum para ministrar ao Senhor, os líderes da igreja jejuando apenas para adorar o Senhor, para enviar ministério, na hora de impor as mãos, enviar ministérios. Atos 13:3 diz lá, e orando e jejuando, né, impor as mãos sobre ele e enviar os missionários. Estabelecer presbítero, além de impor as mãos com o jejum sobre os enviados, faziam também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja, o que revela que o jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministro, tá? Então eles utilizavam bastante dessa prática para orar a Deus, estarem mais sensíveis ao Espírito Santo falar, e eles terem uma boa direção através da oração e do jejum. Nas epístolas só encontramos menções de Paulo de ter jejuado, tá? Paulo ele fala que que praticou o jejum. É bem provável que Paulo, citando essas coisas, essa prática, também outros líderes e a igreja assim o praticasse, a exemplo do apóstolo, tá?
Vamos lá para diferentes formas de jejum, tá? Ó, temos aqui algumas formas que encontramos na Bíblia. Primeiro, o jejum parcial. Tá? Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores, tá? Períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento. O que seria o jejum parcial? Como o nome já diz, se abster parcialmente de algum tipo de alimento, mas não deixa, por exemplo, aqui a exemplo de Daniel, dá a entender no texto que parece que ele se absteve de manjar desejável, por exemplo, carne, vinho, tá? Não entrou na boca dele, mas é bem provável que ele se alimentou, como no texto diz, tá? Daniel 10, e lá nos capítulos primeiro de Daniel, também assim que ele chegou, dá a entender que foi uma espécie de jejum parcial, em que se alimentou apenas de legumes, tá? De frutas e legumes. Não sabemos ao certo, mas é bem provável que seja um jejum parcial. E não deixou de ingerir água, que é de suma importância. Vamos lá. Isso aqui é um período de 3 semanas, tá? Em outras situações, Daniel parece ter sido feito um jejum normal, que mostra que praticava mais de uma forma de jejum, tá? Então, não há assim uma regra, um padrão. Pode ser, aqui, por exemplo, o período foi 3 semanas. Em outros momentos, nós vamos ver mais adiante, você pode ser menos dias. Então, como a Bíblia não tem uma regra, tem que ser 3, tem que ser 1, tem que ser 7, tem que ser 21, tem que ser 40, não. Depende muito do propósito, depende muito da situação, depende muito do momento. A fim deste período, o anjo do Senhor veio, sim, enfim, entregou uma resposta, né? Então, o propósito dele foi assim cumprido e houve a resposta. Outro tipo de jejum, ó, normal, tá? É abstinência de alimento, mas sem ingestão, mas com ingestão de água, tá? Com ingestão de água. Então, vai se abster de alimento, mas vai haver ingestão de água. Foi a forma que Nosso Senhor adotou jejuar no deserto. Diz que no final de 40 dias, Jesus sentiu fome, tá? Então, subtende-se que é bem provável que ele fez ingestão de água. Enfim, vamos lá. Ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naquele dia, ao fim dos quais teve fome. Tá? Então dá a entender, ele não teve sede, dá a entender que ele estava ingerindo água. Denominamos esta forma de jejum como normal, pois entendemos ser esta a prática mais propícia no jejum regular, porque a água é de suma importância e, como nós já falamos lá no início, ajuda na desintoxicação, tá? O jejum total, terceiro tipo aqui de jejum, vimos aí o normal, né? Vimos o parcial e agora o jejum total. Ó, é abstinência de tudo, como o nome já está falando, é tudo, inclusive a água, tá? Deixa até de tomar água. Ó, na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água, e isto dentro de um limite, no máximo 3 dias, tá? A água não é alimento e nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente, que as toxinas não se acumulem no organismo. Então é de suma importância, quem for praticar esse jejum total deve ter o máximo de cuidado e conhecer o seu próprio organismo para que não tenha nenhum tipo de problema. Há 2 exemplos deste jejum. Vamos lá, de Esther, exemplo. No momento de crise em que os judeus, como povo, estavam condenados à morte, aí teve um pedido, né, para que ele jejuasse. Vai, é uma ordem de Esther para o seu tio Mardoqueu, vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias. Então foi um período de 3 dias. Nem de dia, nem de noite, ou nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Então o propósito que era falar com o rei. E havia um decreto de morte ali, né? E vocês conhecem a história. Ela recebeu uma resposta positiva e todo o povo foi salvo, né? Um outro exemplo aqui, ó, de Paulo. Após a sua conversão, ele ficou aqui, ó, Atos capítulo 9,
3 dias sem ver, e nada comeu e nem bebeu. Foi uma visão extraordinária que ele teve de Jesus, um encontro com o Senhor, e ele foi grandemente impactado, e após isso teve um chamado também maravilhoso, né? Não há qualquer outra menção de jejum total maior do que este, a não ser o de Moisés e Elias, numa condição diferente. A medicina adverte contra um período de mais de 3 dias sem água, tá? Então há um período, há uma advertência desse período maior do que isso, sendo nocivo. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se de que estará lutando contra a sua carne e não contra o seu corpo, tá? Duração, quanto tempo? A Bíblia não determina a regra, nós já falamos, quanto a períodos, né? Mas nós temos durações diferentes de exemplos na Bíblia. Por exemplo, de um dia, já falamos, dia da expiação, 3 dias, de Esté de Paulo, 7 dias, por exemplo, aqui, luto pela morte de Saul, 14 dias, jejum involuntário de Paulo, que com ele estavam no navio, 21 dias, a exemplo de Daniel, 40 dias de Jesus e também de Moisés. A Bíblia fala de Moisés, Êxodo 34, Elias, 1 Reis 19, jejuando período de 40 dias. Porém, vale ressaltar que estavam em condições especiais, tá? Tanto Moisés quanto Elias, sob a sobrenatural de Deus. Moisés nem sequer bebeu água nos 40 dias, que humanamente é impossível, mas ele foi envolvido pela glória divina, tá? Então, o respaldo aqui desse período prolongado do jejum de Moisés sem água e sem alimento sólido por 40 dias, é por ele estar em condições sobrenaturais, Deus o guardando, tá? O mesmo se deu com Elias, que caminhou 40 dias na força do alimento que o anjo lhe trouxe. Isto é um jejum diferente que começou com um belo depósito, uma comida celestial. Jesus, porém, fez jejum normal com esta duração, ou seja, Jesus, ele, pelo que o texto nos diz, ele comeu, ele não comeu, mas dá a entender que ele bebeu água, tá? O jejum prolongado há algo especial, mas deve ser feito sob direção de Deus. Jesus foi guiado pelo Espírito, tá? Então tem que ter uma direção divina. Vale ressaltar também que certos cuidados devem ser tomados. Não podemos brincar com o nosso corpo. Uma dieta para desintoxicação do organismo antes do jejum é recomendada. E também na quebra do jejum prolongado, mais de 3 dias. Procurar orientação e acompanhamento médico. É importantíssimo conhecer o próprio organismo, tá? Para poder tomar uma decisão em jejuar, tá bom? Se o Senhor lhe dirigir a um jejum deste, há muita instrução na forma de literatura que também pode ser adquirida. Beleza, pessoal, era isso que eu gostaria de estar repassando para vocês acerca do jejum. Espero aí que nesse tempo aqui breve, tá? Eu sei que o assunto não se esgota aqui, mas já falamos aí sobre a definição do que é jejum, a importância, o motivo, né, que qual deve ser a nossa motivação espiritual, toda a verdade, sinceridade, humildade na busca pelo Senhor, para que nós possamos fazer da maneira certa e correta. Vimos aí 3 principais tipos de jejum, né? O parcial, o normal, o total. Aquilo que você conhece, o seu organismo pode praticar, que seja com as motivações certas, colocar propósito diante de Deus. Deus pode trazer respostas, nós devemos acreditar nisso. E é claro, aprendemos aqui também que ele é um elemento, uma ferramenta atrelada à oração e à fé. Não adianta somente jejuar por jejuar, precisa ter fé, né, no Senhor Jesus, na sua palavra, e fazer uma modelagem de homens e mulheres da Bíblia que assim praticaram, nos deixaram exemplo, e se assim nós seguirmos, podemos também obter grandes respostas e vitória em nome de Jesus, tá bom? Até o próximo estudo, Deus abençoe grandemente, que Deus seja contigo e toda sorte de bênçãos. Amém.